Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortes e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer o procedimento da correção comentada. O gabarito já foi posto, então é só uma análise mesmo, uma análise comentada, tá? Da prova que ocorreu lá na Prefeitura de Iguatemi. Eu vou corrigir uma prova de professores, tá? Fazer um comentário em cima de uma prova de professores de anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, tá? Prova essa ministrada para a Prefeitura de Iguatemi, uma prova IPPEC, tá? Sei que alguns de vocês estão ansiosos no interior, eu não me lembro agora se é no interior do Paraná, no interior de Santa Catarina, mas vão passar por uma prova desse instituto, IPPEC. Então aqui, né, nós já fizemos uma correção, uma análise comentada para a Prefeitura de Jaraguari, aqui no Mato Grosso do Sul, e agora, no último dia 11, eu falo aqui do dia 12, né? No dia 11 de dezembro de 2022, nós tivemos uma prova aqui na Prefeitura de Iguatemi. Um abraço a todos os moradores, todos os meus irmãos da Prefeitura lá da cidade de Iguatemi, tá? Da cidade de Iguatemi, fica ali no sul do estado, né? Já passei por perto, né? Quando fui a Foz do Iguaçu, quando fui até Eldorado, até Mundo Novo, né? Um abraço aos meus irmãos de Iguatemi. E aquele tal negócio, né, cara? Se o Mato Grossense, não nos ajudarmos, né, ninguém vai nos ajudar, né, cara? Então, o Gramática Descomplicada tem esse olho para o interior, né, do estado. Então, primeiro aviso, se você, aí no interior do estado, quer ser meu aluno, quer estudar gramática com o professor Gessé Cortes, então agora você pode. Nós temos o nosso curso online, que provavelmente nós temos agora uma turma começando o módulo 1 em janeiro, provavelmente às terças-feiras, às 19 horas, tá? Mas ainda nós estamos ainda naquele processo, né, de fechar a turma agora para janeiro. Normalmente o Gramática Descomplicada ele começa em abril, tá? Em abril, as aulas são ministradas no sábado à tarde. As aulas são totalmente gravadas, tá, meus amigos? Então, de repente, você tem algum compromisso da terça-noite, não pode assistir a aula é gravada, disponibilizada em plataforma específica para aqueles que são matriculados, devidamente matriculados, no curso do professor Gessé Cortes, aqui no Gramática Descomplicada. Então, você pode agora, no interior do estado, estudar comigo. Não tem pretexto, só ter um sinal de internet, receber ali o aplicativo do Meet, né? Através do Meet, a gente faz a aula. Se você tiver qualquer dúvida também, pode me procurar. Eu vou deixar aqui na descrição o link do meu curso, do WhatsApp, tá? O link do grupo do WhatsApp, que é o grupo de divulgação do curso, tá bom? E aí você pode, de qualquer lugar do estado e qualquer lugar do Brasil, estudar aqui com o professor Gessé para nós falarmos única e exclusivamente de concurso público, falarmos única e exclusivamente de gramática, tá bom? Então você vai ser meu convidado. Venha estudar comigo, venha estudar no Gramática Descomplicada. Eu vou fazer o procedimento da correção e aqui do meu lado vai aparecer um QR Code. É o QR Code da minha chave Pix, tá bom? Se você gostou da correção, se foi bom para você, tá bom? Se você entendeu, então, te ajudou no seu processo de estudo, então eu vou pedir para você, considere fazer uma doação para o canal. Sim, é você que financia o Gramática Descomplicada. Então, é um canal que se propôs a falar única e exclusivamente de gramática. Já somos mais de 2.500 inscritos no canal. Para um canal que resolveu falar única e exclusivamente a respeito de gramática, eu me considero um herói, não é verdade? Bom, pois bem, então eu vou deixar aqui do meu lado aqui a minha chave Pix, assim que começarmos a correção. Se você assim preferir, faça uma doação de qualquer valor. É você que financia o Gramática Descomplicada, tá? Se você estiver assistindo esse vídeo do seu celular, não tem problema, não tem como você apontar o seu celular para o QR Code. Vou deixar aqui embaixo na descrição a minha chave Pix, é o meu e-mail, é o prof.gessecortez@gmail.com, tá bom? Vai ficar aqui na descrição. E se você também quiser essa prova na íntegra, é só escrever para o meu e-mail, é o prof.gessecortez@gmail.com, que aí eu mando essa prova para você, tá bom? Então, muito obrigado, o professor, a professora que mandou a prova para mim, muito obrigado, tá? Isso prova a extensão do canal. O canal está ganhando as proporções que assim nós pretendemos. Então, considere deixar aí o seu like, considere se tornar membro do canal.
compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter ajuda aí no que diz respeito aos tópicos gramaticais. Tá bom, então? Então vamos à correção? Vamos lá, então, meus amigos. Aqui, a interface da prova para a Prefeitura de Iguatemi, né? A colega muito gentilmente mandou a prova. Aqui, o IPPEC, tá? Que é o instituto aí que alguns estão aguardando a prova. Meus amigos, aqui está o texto, tá? Eu não vou fazer a leitura para não ficar cansativo, tá bom? Mas se você quiser, faça um print aqui, tá? Olha aqui, faça um print da tela. Aqui, um print também. E aí você... Opa, minha luz ali quase me deixou na mão, mas não chegou a cair, então tá ótimo. Tá iluminando aqui, tá ótimo. Aqui, ó, faz um print aqui da tela, tá? Para você fazer a leitura, tá bom? Os procedimentos de leitura. Por quê? Porque aqui no Gramática Descomplicada, eu enfatizo, né, os tópicos gramaticais, tá? Agora, procedimento de leitura, você faz a leitura, você faz a interpretação. Note aqui, na questão 1, o gabarito traz a letra B como correta, tá? Os elogios em excesso prejudicam a educação das crianças, tá? Aí, se você quiser, se você assim preferir, professor, eu não entendi por que a gente faz uma aula única e exclusivamente para isso, tá? A ideia aqui é fazer uma análise do gabarito, uma análise comentada do gabarito, tá bom? Uma vez que o gabarito já está disponível e diz que na número 1 a alternativa correta é a letra B, tá? Pois bem, no número 2, ele vai fazer algumas inferências, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Analise as afirmativas abaixo com base no texto e assinale a alternativa errada, tá? Então vamos lá? Com a expressão transformar a educação dos filhos num processo de barganha, Roseli Saião quis dizer que em muitas famílias os filhos só obedecem e fazem suas obrigações mediante uma recompensa, uma troca, uma permuta. Ele está parece ser uma questão de interpretação, mas é uma questão de sinônimos, tá? Então, o que é uma barganha? É uma troca de recompensa, é uma permuta, é uma troca, tá? Letra B, correto. Lembra, ele que é a alternativa errada. Roseli Saião diz que atualmente muitos pais usam elogio de forma excessiva, sem que os filhos tenham feito algo que exigisse esforço, e por isso considera essa prática um processo equivocado. Conclui que o elogio só deve ser usado em situações especiais. Aí você faz a leitura do texto lá, correto, segundo a análise do texto. Aí, questão C. Os pais acreditam que elogiar o filho ajuda a criança a enfrentar as novas aprendizagens que surgem a cada dia. E, portanto, que se trata de um agente de bom desenvolvimento e crescimento, tá? O conectivo, portanto, expressa uma ideia de conclusão. Correto, colega? Alguns conectivos, eles podem oscilar quanto à sua funcionalidade. Isso não acontece com o conectivo portanto. O conectivo, portanto, é usado único e exclusivamente para ideias de conclusão, para anteceder uma oração coordenada, sintética, conclusiva, tá? Então, correta a letra D. Lembra, a gente está procurando errado. Para as crianças, um afago e um beijo dos pais têm a mesma eficácia na educação que um elogio a toda hora. Essa supostamente a questão é errada, tá? Você vai lá e faça a leitura do texto, tá bom? Porque agora, na letra E, ele vai abordar uma questão de gramática. Elogiar em demasia atrapalha tal movimento. Por quê? Porque é separado e acentuado por aparecer em final de pergunta. Relativamente correto, tá? O que torna o que é um pronome interrogativo acentuado, é o fato de que ele, se aproximando da pontuação, ele fica tônico. Por isso, nós dizemos que no final da frase interrogativa, o porquê tem que ser acentuado. Então, isso é correto, tá? Em início de pergunta, a grafia ser assim. Por quê? Porque ele não está próximo do ponto. Então, trata-se de um pronome interrogativo que não tem um provocador de tonalidade. Então, ele passa a ser um monossílabo átono. Quando ele está próximo do ponto, ele se torna um monossílabo tônico. E todos os monossílabos terminados em A, terminados em E, terminados em O, nós acentuamos. No fim, essa é a regra, tá? Também está correta a grafia nestes dois casos. Elogiar e demasia atrapalha tal movimento e não se sabe o porquê. Nota-se que é um substantivo. Toda vez que for um substantivo, o porquê vai ser junto e com acento. Não se sabe porquê. Nós temos aqui
O porquê, que também é o pronome interrogativo, mas ele está antecedendo uma interrogativa indireta, necessariamente uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, tá? E justamente por ter esse papel de conectivo, ele tem que ser separado. Como não há nada próximo para torná-lo acentuado, uma vírgula, qualquer evidência de pontuação, ele tem que ser separado e sem acento, tá? O macete desse daqui seria substituir toda a sentença pelo pronome isso. Não se sabe isso, tá? Se você tem dúvidas quanto ao porquê, não tem problema. Aqui no canal eu tenho reservado 4 vídeos, um vídeo para cada porquê, tá bom? Para que você nunca mais tenha problema com o uso dos porquês, tá bom então? Então tá, todas as afirmativas estão corretas. A errada, supostamente, é a letra B, tá? Então você vê que ele oscila elementos gramaticais, elementos de interpretação. Agora, um conselho para os meus colegas lá de Iguatemi, a questão 3 ela tem que ser anulada, tá? Por quê? Porque o operador, o enunciado, tá? Aquilo que a gente chama de comando da questão, ele foi mal feito, tá? Talvez o elaborador, como é que eu vou chamar isso? Da sua inexperiência ou na sua ingenuidade, ele quis deixar pressuposto o seguinte, que você deveria entender qual deveria ser marcada. Porque todas as afirmativas aqui, elas estão corretas, a gente vai dar uma olhadinha. Somente uma está errada. Então, aqui destoa é a letra B. A letra B está errada. O gabarito traz a letra B como alternativa correta. Só que aqui no comando falta essa identificação. Notem, analise as afirmativas abaixo a respeito da sintaxe, da oração e do período e, analise e assinale a alternativa correspondente. Correspondente a quê? Faltou o conectivo. Como é que você vai fazer o seu recurso? Você vai enfatizar que faltou o comando de certo ou o comando de errado. Então, a alternativa ela não deixa explícito o que deve ser feito na questão. Ele diz lá, analise e depois assinale a alternativa correspondente. Correspondente a quê? Então, o comando está errado. Essa questão tem que ser anulada. Mas acompanhe aqui comigo. O filho fez um desenho, dá-lhe elogio. Quer dizer, dá, você dá para ele elogio. O lhe é objeto indireto, o elogio é objeto direto. Elogio desempenha a função de objeto direto e o lhe de objeto indireto. Correto. Muitas famílias têm transformado. Ele falou que muitas famílias é um sujeito composto. É errado. Porque muitas é um pronome adjetivo. O conjunto faz parte do sujeito, mas o sujeito, para ele ser composto, ele tem que ter mais de um núcleo. O que é um núcleo? O núcleo é uma palavra que vai desencadear a concordância. Notem que o que desencadeia a concordância é apenas a palavra família. O muitas é uma adjunta adnominal que qualifica a família. Para que ele seja núcleo do sujeito, ele tem que ter valor substantivo, que não é o caso aqui. O único que tem valor substantivo é a palavra famílias. Então, as famílias têm. Então, trata-se de um sujeito simples. A alternativa B está errada, tá? O gabarito diz que a alternativa correta é a alternativa B. Por quê? Porque faltou o comando. O que é para fazer? É para achar o certo ou é para achar o errado? Assim, alternativa incorreta. Faltou isso aqui, tá? Beleza, então. Vale quase tudo. Ele fala que o sujeito de vale é quase tudo. Correto. Quase tudo vale, tá? Nota que o verbo valer, neste caso, é um verbo intransitivo. O sujeito é tudo, quase tudo é o conjunto sujeito. E aí você tem um verbo intransitivo para corrigir a minha oração subordinada adverbial de finalidade, tá? Não pode ser confundido com objeto direto. D. O elogio, em especial, virou moeda de troca. É um período simples, correto. Por quê? Porque só tem um verbo. Só tem o verbo virar, tá? Então, neste caso aqui, o sujeito é simples. Como é que a gente conta o sujeito? A gente conta pela presença do verbo, tá? Notem que ele colocou entre aspas, depois que ele coloca outro verbo. É um período simples. Porque só tem o verbo virar. Elogio, em especial, advérbio, virou, verbo de ligação, moeda de troca. Aí, moeda é o meu predicativo, de troca é adjunta de nominal, fácil adjunta de nominal, nesse processo equivocado. Nesse processo equivocado seria meu adjunta adverbial de lugar, tá? Agora, o período é simples, porque a gente só tem o verbo virar. A criança aprende que o importante é aceitar. Aprender
é aceitar. Neste caso, dois verbos. O período é composto. Tá vendo? Todas estão corretas. É errada a letra D. Desculpa, a letra B, porque a letra B é a única errada. Contudo, falta o comando correto da questão. Essa questão tem que ser anulada. Tá? Questão 4. Certamente você notou que Roseli Saião usou inúmeras vezes a palavra que, como em crianças têm recebido elogios por coisas que não exigiram esforço. Notem que é um pronome relativo, porque ele faz menção à palavra coisas, é um pronome relativo com função de sujeito. Aqui no canal, eu tenho uma aula para cada função do pronome relativo, cada função é exagero. Como são aulas que, de repente, precisa de um determinado pré-requisito, são aulas que não fizeram muito sucesso aqui no canal, mas as aulas estão postas para você que está fazendo o seu estudo, quer entender a função sintática do pronome relativo, eu reservei aqui no canal 4 funções sintáticas. A função sintática de sujeito, objeto direto, complemento nominal e objeto indireto, tá? Tá aqui no canal. Navegue no canal, tá? Para que você possa encontrar essas aulas. Seja muito bem-vindo ao Gramática Descomplicada. O que ele quer? No período citado, o que é um pronome relativo, pois se refere a um termo anterior, correto? E corresponde ao pronome relativo aos quais, é uma regra, tá? Toda vez que você puder substituir o que por as quais, então você está diante do pronome relativo. Ele quer o seguinte, a palavra sublinhada também é pronome relativo em... Vamos tentar achar? Vamos lá. Nota aqui. Vale quase tudo para conseguir isso, tá? Note-se que é uma conjunção integrante. Ela antecede uma oração subordinada substantiva objetiva direta, tá? Então não é a letra A. É preciso lembrar isso, de novo, oração subordinada substantiva objetiva direta. Já é o verbo lembrar, ela é objetiva indireta, não é. Ela só vai ser objetiva indireta quando for lembrar-se. É preciso se lembrar. Aí teria que ser de que nem todo bom processo, tá? Ela seria objetiva indireta. Como o verbo lembrar, ele está sem o seu pronomezinho chamado partícula integrante do verbo pronominal, então, a oração subordinada é objetiva direta, você está diante de uma conjunção integrante. Elogiar o filho ajuda a criança a enfrentar as novas aprendizagens que surgem. Eu pergunto para você, quem é que surge? Aí você fala, aprendizagem. Então, o que está fazendo menção a aprendizagens? Note que quando o pronome relativo o que tem função de sujeito, ele não é capaz de estabelecer concordância. Então, você vai concordar não com o que, mas com quem o que se refere. Por isso que o verbo obrigatoriamente ficou surgem. Você está diante do pronome relativo. A alternativa correta é a letra C, tá? Muito bem. 4C. A criança aprende isso. Oração subordinada substantiva objetiva direta. O elogio frequente torna a criança dependente da aprovação dos pais. Isso impede isso. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Conjunção integrante. Todas são conjunção integrante, exceto a letra C, que é um pronome relativo. Com vigência do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, as palavras sublinhadas nas alternativas a seguir perderam o seu acento, exceto, quer dizer, todas as palavras que ele evocou aqui, segundo o novo acordo ortográfico, perderam o seu acento. Tem uma que não, tá? Então vamos lá. Maria sentiu enjoo. Enjoo não tem mais acento. Então, aquilo que a gente chama de hiato de vogal dobrada, ele não apresenta mais acento gráfico. A letra A não pode ser. Havia mais de 100 pessoas na plateia. Plateia não tem mais acento. Por quê? Porque o EI, o OI e o EL deixam de ser acentuados quando forem paroxítonos. Eles só podem ser acentuados quando forem oxítonos. Não é o caso. Está errado. Todas as noites os pais leem. É errado. É o mesmo caso do enjoo, tá? É o hiato de vogal dobrada. Não existe mais acento gráfico nessas dobras, tá bom? Ontem Pedro não pôde trabalhar. Pretérito perfeito do verbo poder. O acento está corretamente colocado. A reforma ortográfica não eliminou esse acento, tá? É o acento diferencial em detrimento do pode, que é presente do indicativo, em detrimento do pôde, que é pretérito perfeito do verbo poder, tá? A correta letra D. Mário cortou o pelo. Antigamente tinha esse acento, agora não tem mais. Trata-se, então, de um homônimo perfeito, tá? O pelo, que é a contração do por mais o, e o pelo, que é o pelo do braço. Pelo do braço, o pelo, né? O pelo do corpo, ele tinha acento circunflexo, agora não tem mais, tá? Tá errado. Ah, tá. A única correta é a letra D. Aqui, cara, ele vai usar a palavra século, difícil, tá?
Tá, ótimo. Várias palavras. Aí ele vai falar o seguinte. No texto acima, todas as palavras sublinhadas são acentuadas por serem proparoxítonos. Correto, tá? Mas tem uma que não. Qual que é? Difícil. É uma paroxítona terminada em L, tá? A resposta é a letra D. Dá uma olhada aqui essas 7. Analise as 4 períodos a seguir, pontuados de 2 maneiras. Se o homem soubesse o valor que tem, se o homem soubesse o valor que tem a mulher, vírgula, tá? Então isso aqui é aula de vírgula, né? Essa frase está lá no manual de redação oficial da Presidência da República, é uma brincadeira, né? Porque se você for homem, você vai pontuar conforme está na primeira proposta. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Agora, se for uma mulher, aí você vai pontuar depois de mulher. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, o homem, né, andaria de 4 à sua procura. Notem que o número 1 mudou o significado, a mudança da vírgula. Geralmente gosto de almoçar em casa. Não muda o sentido, tá? As mulheres que são mães, tá? Aqui ela é uma restritiva. Então ela está fazendo menção somente às mulheres que são mães. E supostamente a letra a próxima, ela está errada, tá? Porque ele está dizendo que todas as mulheres são mães. Tem trabalho dobrado, quer dizer, aquela que não é mãe, ela não trabalha, etc. Muda o significado, tá? Na primeira, que somente as mulheres que são mães, e na segunda, ele dá a entender que todas as mulheres são mães. Tá errado, tá? Mas muda o sentido? Muda, tá? Sérgio, o diretor da escola, teve que sair. Então aqui eu estou chamando alguém, o nome dele é Sérgio, tá? Sérgio, o diretor da escola teve que sair. Já no 4, eu estou falando de um Sérgio. Vou explicar que ele é o diretor da escola, estou falando que ele teve que sair. Então, aqui é como se fosse primeira pessoa, aqui é como se fosse terceira pessoa. Mudou o significado? Mudou. Mudou o significado no 1, mudou o significado no 3, mudou o significado no 4. A alternativa correta é a letra B. E o no 2 não muda o significado? Não muda. Diz a gramática normativa que o advérbio deslocado, se ele for pequeno, ele pode receber a vírgula ou não. É um caso de facultatividade. Eu posso colocar a vírgula ou não, mas mais importante, não muda o significado, tá? Essa foi a questão 7. Questão 8, cara, diz assim, ó. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna, tá? O objetivo da ginástica laboral é manter a saúde dos funcionários. Então, notem aqui, ó, com exercícios físicos direcionados a determinada. Crase, faltou a crase. Se é direcionado, são direcionados a. Então, faltou a crase, tá? Letra B, com exercícios direcionados a algumas. Não pode colocar crase depois de pronome. Com exercícios direcionados a todas. Não pode colocar crase depois de pronome. Com exercícios direcionados para a. Não pode colocar crase depois de preposição, tá? Com exercícios físicos direcionados à atividade. Correto. Profissional, feitos durante o expediente. Nota que na letra D o expediente está com S. O expediente correto é com X. O correto é a letra D. Ou, desculpa, letra E, tá? Essa foi a questão 8, letra E. 9. Preencher a lacuna de novo. Para o servidor público, a descrição, não é descrição. Descrição com 2 S não existe, tá? É descrição com I, tá? A descrição no cumprimento, porque você cumpre, com U, tá? É o verbo cumprir, com U. Cumprimento é a extensão da sala, tá? E sempre bom senso, neste caso, é com S. O senso com C é o recenseamento, tá? A alternativa correta é a letra E, tá bom? E no caso, na última questão, ele quer uma alternativa errada. Vê o que faltou lá naquele enunciado, um operador correto, um comando correto, tá? Bom, o professor falou às alunas, mais atenção e menos conversa. Vocês mesmas devem elaborar sua resposta. Correto, não existe menos. E o mesmo, quando ele é pronome reflexivo, ele tem que concordar com o substantivo ou pronome em questão. Como são meninas, então vocês mesmas. Correto. Já faziam 2 meses, errado. Já fazem 2 meses, o verbo fazer está indicando o tempo transcorrido. O correto é já faz 2 meses. Errado é a letra B. Pode até ter outro errado aqui, mas a letra B está errada. Para conseguirmos os resultados previstos até o final do ano, é necessária a colaboração. Correto. As notas dos alunos foram enviadas anexas. Sempre você tem que concordar com aquilo que está anexado, tá?
já eram 5 horas. Já sei qual que é a diferença da letra B para a letra E? É que na letra E é o verbo ser. O verbo ser, mesmo ele indicando o tempo transcorrido, oração sem sujeito, ele vai concordar com o numeral em questão, tá? Então, já eram 5 horas quando retornei do trabalho, tá bom? Depois são as questões de matemática, as questões específicas, tá bom? Que daí você pode conseguir escrevendo para mim aqui no meu e-mail, eu mando para você. Mais uma vez a interface da prova para a gente terminar. Beleza, então? Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, um abraço a todos os moradores, todos os meus irmãos de Iguatemi. Para nós que somos sumatogrossenses, né, nós devemos nos ajudar, não é verdade? Tudo bem, então. Então, para encerrar, eu sou o professor Gessé Cortes e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.